Oiê! Gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje, primeiramente, gostaria de agradecer porque completamos um mês de canal e já somos 80 inscritos. Então gostaria de agradecer todas as pessoas que tiram um tempinho para vir aqui ver os vídeos. Eu fico muito feliz de coração mesmo. Então vamos para o caso de hoje, que é um dos casos assim mais bizarros que eu já tive interesse de pesquisa, que é o caso que inspirou o filme A Órfã. Então vamos lá? A história da personagem Esther no filme aconteceu de verdade com Bárbara Skarlová. Bárbara também nasceu na República Tcheca e, como personagem do filme, também tinha uma doença que se chama hipopituarismo. Essa doença é a insuficiência da produção de um ou mais hormônios do nosso corpo, inclusive do hormônio GH, que é responsável pelo crescimento de nossos tecidos e ossos. Então, as pessoas que são portadoras dessa doença têm a dificuldade no crescimento. E Bárbara, apesar de mais velha, sempre teve a aparência de uma menina de 12 anos de idade. São poucas as informações de sua infância, mas alguns relatos falam que Bárbara passou por alguns psiquiatras que notaram sinais de psicopatias. Bárbara notou que tinha essa doença desde jovem e não hesitou em usar isso a favor dela. Então, ela já enganou muitas pessoas se passando por uma criança, até mesmo autoridades policiais, para se eximir de culpa de coisas que ela fazia. Eu já falei aqui no canal e todos nós sabemos que os psicopatas costumam ter uma mente brilhante e com ela não era diferente. Bárbara sabia perfeitamente como manipular uma pessoa. Foi aí que na faculdade ela conheceu as irmãs Klara e Katerina. Klara Majerová nasceu na cidade de Kurim, na antiga Tchecoslováquia, em 1995. E Klara, desde pequena, sempre foi uma pessoa muito problemática, que sempre apresentou alguns problemas psicológicos. Seus pais eram muito religiosos e a criaram com uma fixação de que cada pessoa no mundo deveria ter uma grande obra de vida. E Klara cresceu com essa ideia fixa na cabeça, mesmo seus pais tendo se separando e largado a religião. Ela sempre comentava com as pessoas ao seu redor que ela deveria fazer uma obra muito grande e que era designada por Deus. E essa obra deixaria o seu nome gravado, registrado para todas as pessoas por muitas e muitas gerações. Algumas pessoas também relatam que Klara se comparava a uma santa, chegando até se comparar a Joana d'Arc. Klara tinha uma irmã 7 anos mais nova que se chamava Katerina. E como esperado, Katerina também tinha essa mesma fixação que Klara. Então as duas juntas compartilhavam esse mesmo sonho de realizar uma obra muito grande em suas vidas. No período escolar, as professoras tentavam alertar os pais das duas irmãs, falando que ambas poderiam ter algum tipo de doença, chegando até cogitar esquizofrenia. Mas sempre que seus pais recebiam esses alertas dos professores, resolviam mudar as filhas de escola para não ter dor de cabeça com isso. Inclusive, Klara já tentou asfixiar sua irmã Katerina enquanto ela estava dormindo uma noite. E após a tentativa mal sucedida, ela tentou explicar para seus pais
que ela conseguiria ressuscitar a irmã após o feito. Nesta época, Clara até teve atendimento psiquiátrico e chegou a fazer um tratamento, mas como sua mãe não aceitava que Clara estava doente, retirou-a do tratamento. Depois de algum tempo, Clara foi morar sozinha e chegou até entrar para a faculdade de engenharia. E seus colegas da faculdade chegaram a relatar que Clara sempre foi muito retraída, só comentava uma vez ou outra sobre aquele seu grande feito, aquela fixação que ela tinha de fazer aquela grande obra em sua vida. Até que um dia ela brigou feio com sua mãe e se afastou da família inteira. Assim que se afastou de sua família, Clara conheceu um homem chamado Janus e se casou. Eles tiveram 2 filhos juntos, Ondred e Jacob. Com essa nova família formada, Clara resolveu se mudar para Praga e lá eles foram muito felizes por algum tempo. Mas essa vida tranquila e feliz não durou muito tempo, pois Clara não abandonou sua fixação do passado, até que Clara chegou a pensar que seu marido estava levando uma vida dupla e as brigas eram constantes. Já Janus, mesmo sabendo que não estava fazendo nada de errado, resolveu se separar de Clara, pois não aguentava mais as brigas. Deixou seus filhos com Clara e se mudou para a Hungria, onde começou uma nova vida. Então Clara acabou ficando com a guarda dos filhos, e apesar dela ter essa forte fixação e a mente um pouco conturbada, ela era uma ótima mãe e passava muito tempo com os filhos. Com o fim de seu casamento, Clara voltou a ser muito devota de sua religião e chegou a falar que aquele casamento estava desviando Clara de sua grande obra. Então, ela passou a pensar que o fim do casamento, na verdade, foi um grande livramento. Nesta época, Clara se reaproximou de sua irmã Catarina, que estava passando por um momento muito ruim de sua vida. Ela havia passado por várias clínicas psiquiátricas e não estava nada bem. Foi aí, perto desse momento, que a mãe delas faleceu e elas acabaram herdando a casa que ficava em Curim. Então, Clara, Catarina e os 2 filhos de Clara se mudaram para essa casa herdada. Neste período que Catarina não estava nada bem, ela acabou conhecendo muitas pessoas, e no meio dessas pessoas estava Bárbara Skarlová. Com o seu alto poder de manipulação, Bárbara ficou rapidamente amiga de Catarina. Catarina chegou a levar Bárbara várias vezes para sua casa, então Bárbara passou a conhecer a família inteira. E já adianto que a presença de Bárbara nessa família foi devastadora. Após um tempo dessa amizade, Bárbara foi convidada por Clara e Catarina para se mudar para a casa delas. E Bárbara, claramente sendo uma psicopata, não estava ali à toa. Rapidamente aceitou o convite e se mudou para a casa das irmãs. Quando Bárbara ficou sabendo da fixação religiosa das irmãs, ela colocou em prática o seu plano de manipulação, falando que já havia sonhado com essa mesma obra de vida e que precisava realizar junto com as irmãs. Bárbara falou de tantas coisas para as irmãs que elas começaram a ver Bárbara como uma guia espiritual e que elas deveriam seguir tudo que Bárbara falasse ou acreditasse. Até que Bárbara convenceu as irmãs de entrarem em uma seita que se chamava o Movimento Graal. Esse movimento era liderado pelo Santo Graal, que tinha deixado algumas escrituras dizendo que todos os seres humanos na Terra precisavam ter esses grandes feitos. Então as irmãs ficaram muito empolgadas. Só que nem tudo era assim como parecia. Nessas escrituras estava falando que esses grandes feitos não era só para o bem. Lá dizia que os seres humanos deveriam viver de uma forma livre de tabus e que inclusive eles também poderiam praticar homicídio, incestos e etc.
Então dizia que a libertação do ser humano desses tabus poderiam levá-los a uma grande elevação espiritual. Mas o que realmente importava para Clara era ser inserida dentro de um grupo. Então ela passou a seguir Bárbara e outras pessoas também. E todos falavam que Bárbara era uma pessoa muito iluminada, que estar perto dela era como estar no paraíso, sendo que ela era uma pessoa muito iluminada. Clara ficou tão fixada em Bárbara que nessa época Bárbara a convenceu a raspar todo o seu cabelo e também suas sobrancelhas. Clara também parou de tomar banho e não os cuidava mais, cheirava muito mal. Caterina, apesar de ter se afastado do movimento, pois Clara a considerava indigna, ela apoiava a irmã. Então, elas, juntas, chegaram a participar de diversas orgias regadas a droga e bebida, juntamente com todo esse movimento graal. Ao passar do tempo, Bárbara começou a sentir muitos ciúmes dos próprios filhos de Clara. Então, ela passou a colocar a culpa de algumas coisinhas que aconteciam em cima dos garotos. Se quebrasse algo na casa, ela falava que tinha sido eles. Mesmo ela mesmo tendo feito, colocava a culpa nos meninos. E isso foi aumentando de uma tal forma que Bárbara passou a fazer a caveira dos meninos para sua mãe. E Clara, com toda essa manipulação que já tinha em cima dela, passou a ver os meninos como dois capetinhas. Bárbara também chegou a falar a Clara que os meninos achavam que toda aquela religião e fixação de Clara era uma palhaçada. Aí ela pegou no ponto fraco de Clara, fazendo com que ela tomasse algumas atitudes muito rígidas. Influenciada por Bárbara, Clara passou a espancar os seus filhos, machucando eles de verdade e também deixando eles muito tempo de castigo. Até que então, ela também começou a pedir conselhos para Bárbara para fazer alguma coisa que seus filhos melhorassem. Então assim, né, gente, a Bárbara, ela já estava querendo fazer a caveira dos meninos. E aproveitando ainda da situação que Clara pediu ajuda para ela começou a ter grandes ideias. Bárbara, feliz por ser dona de toda aquela situação, convenceu Clara a criar uma jaula para prender os meninos e ali dentro o educá-los. Então Clara achou a ideia muito boa, muito ótima e foi lá e fez isso. A jaula foi encomendada e fabricada por um ferreiro ali da região que fabricava canis. Então, em 2006, os meninos foram totalmente despidos e jogados dentro daquela jaula. Mal eles sabiam que ficariam lá por mais de um ano. Depois de um tempo, Bárbara já havia tomado controle de toda a situação e ela convenceu as duas irmãs a receberem todos os dias praticamente esses cultos dentro de sua casa. Essas pessoas do culto passou a dormir quase todas as noites na casa das meninas também. E tudo isso virou uma bagunça. Para piorar tudo, Bárbara instruiu Clara a torturar os meninos. Os meninos dormiam dentro daquela jaula, sem roupa, sem coberta, sem colchão, e eles também não tinham nenhum banheiro, então passaram a viver sobre urina e fezes. Tudo que eles tinham eram passados entre as barras de ferro, então água e comida eram bem pouco, sempre faltando, e eles ficavam com muita fome. Se os meninos gritassem, chorassem ou pedissem algo, eles apanhavam entre as barras de ferro por um porrete de madeira. Um dia, Bárbara acordou falando que sonhou com o Santo Graal. E nesse sonho, ele falou que elas deveriam preparar os meninos para um ritual de confirmação. Neste ritual,
os meninos deveriam receber bastante alimento para ficarem bem gordinhos e após isso elas três deveriam prepará-los para depois devorá-los. Só que essa ideia chocou muito tanto Katerina quanto Clara, que é a mãe dos meninos. Então, no final, Clara acabou aceitando uma outra condição, que seria beber o sangue de seus filhos. Então, as mulheres obrigavam os meninos a colocarem os braços entre as barras de ferro e lá elas cortariam os braços dos meninos e deixariam que o sangue escorressem até um balde no chão. Depois, elas misturariam vinho junto com esse sangue e beberiam. Só não beberiam quanto também serviam essa bebida para todos os membros do movimento Graal. Até que um dia, Katerina foi viajar e só ficou Clara, Bárbara e os meninos na casa. Então Bárbara aproveitou que Clara era mais fácil de ser manipulada e convenceu ela a fazer mais uma de suas atrocidades. Então elas foram até o porão e lá Bárbara convenceu Clara a tirar Jacob dentro da jaula e amarrá-lo. Com Jacob amarrado, elas cortaram parte de seus braços e também de suas nádegas. Naquele dia, elas praticaram canibalismo e também fizeram que Ondred, que é irmão de Jacob, participar também. Todo esse comportamento das irmãs e da nova integrante da família passavam despercebidos pelos vizinhos, pois lá elas moravam em um bairro que as pessoas não costumavam a cuidar uma da vida da outra. Um certo dia só um vizinho ou outro perguntou sobre a falta dos meninos e Clara logo falou que eles estavam passando uma temporada na Hungria com o pai e que estava tudo bem. Em um certo dia, Bárbara se descuidou e os meninos quase conseguiram escapar do cativeiro. Se não fosse Katerina chegar, ver os meninos tentando a fuga e colocá-los novamente no porão. Só que com essa situação, Bárbara ficou com muito medo e resolveu instalar várias câmeras no porão. Essas câmeras eram aquelas câmeras que ficam no quarto dos bebês para os pais vigiarem, olharem se está tudo bem de tempo em tempo, que é aquela babá eletrônica. Nesta mesma época, uma nova família estava mudando ali para a vizinhança e essa família também tinha crianças e o pai dessas crianças também tinha essa babá eletrônica. Quando o vizinho estava instalando a babá eletrônica em sua casa, ele começou a receber algumas imagens que ele viu que não era ali da sua casa. Era um sinal de interferência. Ele começou a receber as imagens do porão da casa de Clara. Vendo aquelas imagens dos meninos enjaulados, o homem ficou desesperado. Ele não sabia de onde estavam vindo as imagens, mas sabia que se tratava de alguém ali da região, então resolveu chamar a polícia. Então, no dia 10 de maio de 2007, a polícia arrombou a porta da casa das irmãs Katerina e Clara. Elas tentaram convencê-los de não chegar até o porão, mas essa tentativa falhou. A polícia, quando chegou ao porão, encontrou os meninos enjaulados e uma garotinha ao lado da jaula segurando um ursinho. Os meninos apresentavam diversos ferimentos e um grau altíssimo de desnutrição. O fedor de sangue, urina e fezes deixaram os policiais enojados. Eles falaram também que as paredes do porão tinham várias imagens que eles não conseguiram identificar, feitas com sangue. Eles relataram que quando eles entraram no porão, um dos meninos estava desmaiado e o outro estava em choque.
Os meninos e aquela menininha que se dizia se chamar Anica foram para a delegacia. Mas, gente, não tinha nenhuma menininha, né? Todo o tempo era a Bárbara se fingindo de criança para se safar de tudo que tinha feito. E no meio do caminho para a delegacia, Bárbara conseguiu escapar. O caso foi um escândalo pela República Tcheca inteira. E eu penso que se aquela família não tivesse se mudado há pouco, os meninos poderiam estar lá até hoje. O filho mais velho, de 12 anos, Ondrej, depôs contra sua tia e sua mãe e ficou responsável de contar todos os horrores que eles passaram ali naquele porão. Durante o julgamento, 3 jurados passaram mal e um dos curiosos tentou agredir Clara com um martelo. E após esse momento, o julgamento foi realizado com portas fechadas. O advogado de Clara e Catarina falou que tudo foi culpa de Bárbara, que as irmãs sofreram uma lavagem cerebral. E durante o julgamento, Clara se deu conta de tudo que tinha feito com os seus filhos e aparentemente se arrependeu. Após conseguir fugir da polícia da República Tcheca, Bárbara conseguiu se esconder na Alemanha. Após um tempo, foi para a Noruega. Lá, ela foi adotada por um casal como um menino de 12 anos chamado Adam. E, gente, eu fico de cara com a possibilidade que Bárbara tinha de conseguir se transformar em cada situação de sua vida. Lá na Noruega, como ela estava adotada, ela foi matriculada em uma escola e convivia com as outras crianças como também se fosse uma. Após quase um ano foragida, a polícia conseguiu achar Bárbara e ela foi presa na Noruega. Seus pais adotivos ficaram absolutamente chocados, pois seu filho de 13 anos, que se chamava Adam, na verdade, era uma mulher de 36 anos. E, gente, essa é a parte do caso que foi inspirado no filme A Órfã, porque ela chegou a ser adotada por várias pessoas se passando por uma criança, sendo que na verdade era uma adulta convivendo no meio das crianças como se fosse uma. Bárbara foi extraditada para a República Tcheca e lá ela foi julgada junto com Catarina e Clara. Durante o julgamento, Clara fez a seguinte declaração em juízo: ocorreram coisas terríveis e só agora me dou conta disso. Não consigo entender como deixei que acontecessem. Acredito que eu deixei me levar por uma pessoa que me convenceu a fazer o mal. Eu fui fraca e não consegui resistir. Tudo o que eu peço é perdão pelos meus atos. Psiquiatras se dividiram para analisar as irmãs Clara e Catarina. E no final das contas, eles concluíram que ambas sofriam de um quadro psicoide gravíssimo. E em março de 2019, o tribunal de Olomouc condenou Clara a cárcere privado em uma instituição de psiquiatria e sua irmã Catarina em outro hospital durante 8 anos. Já a Bárbara não chegou a ser condenada, mas ela foi encaminhada para uma instituição para criminosos com doenças mentais. Lá, ela foi estudada por especialistas e começou a receber um tratamento para promover o seu crescimento. Mas ela não gostou nada da ideia e tentou ganhar o direito de não receber esse tratamento, pois ela queria continuar com sua aparência juvenil. Mas esse novo julgamento determinou que ela receberia sim o tratamento, querendo ou não. Até hoje, Bárbara vive em um manicômio em Praga e não tem previsão de liberdade. Já os meninos
hoje em dia moram na Hungria com o pai e relatam que conseguiram se recuperar de todas aquelas atrocidades. Este caso foi mundialmente conhecido como o maior caso de maus-tratos infantis de toda a Europa. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe esse caso porque me pediram lá no Instagram e eu achei muito legal isso. Então, se vocês quiserem qualquer tipo de caso, podem me pedir aqui nos comentários ou também lá pelo Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.